Fala aí pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, eu vou fazer mais alguns exercícios sobre moda, média e mediana. Então bora lá começar, começando aí pelo esse nosso número 1. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é de R$ 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de 1.315 e 1.450, qual que será a nova média salarial da loja? Bom, então aqui a gente tem aí uma diferença de problemas antigos aí que a gente já vinha fazendo, que não é só calcular uma média normalmente, porque ele não está dando o salário de todos os funcionários. A gente não vai só apenas somar e dividir. Ele está dando para a gente uma média dos 15 funcionários e depois entram mais 2 funcionários. Aí eu quero a média nova. Vamos pensar o seguinte: esse 1.323 que ele está dando é a minha média atual, ok? E essa média atual, para eu chegar nesse valor, o que eu tenho que ter feito? Eu tenho que ter somado o salário dos 15 funcionários, certo? E dividido essa soma por 15. Então vamos representar aqui os salários dos 15 funcionários, né, a soma desses salários, com a letra S, tá? Para indicar a soma. Essa soma eu dividi por 15 e o resultado dela é a média de R$ 1.323. Beleza? Então, esse é o passo que a gente faz para calcular a média normalmente. A gente soma tudo, divide pela quantidade que está somando, obtém a média. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu quero calcular a nova média, basta eu pegar essa soma dos 15 funcionários, que eu estou usando a letra S para representar, e somar com os novos salários aqui, dos 2 novos funcionários, com 1.315 e com 1.450. E aí eu vou dividir esse resultado, por 17, porque ao invés de eu ter os 15 funcionários, agora eu tenho 17, porque foram contratados mais 2. E aí eu vou ter a nova média. Só que para isso eu primeiro tenho que saber quanto que vale esse meu S. Isso eu posso descobrir fazendo o cálculo aqui no início, porque S dividido por 15 dá 1.323. Então basta eu multiplicar aqui em diagonal, né, multiplicar cruzado, e vai ficar S igual a 15 vezes 1.323. Ou seja, a soma que eu tenho aqui do salário dos 15 funcionários lá do início é de R$ 19.845. Então agora eu volto aqui nessa minha conta que eu já tinha montado, vou substituir esse S pelo resultado que eu achei, que é 19.845, beleza? E agora a gente termina aqui para calcular essa média nova. Quando eu fizer essa soma aqui, 19.845 mais 1.315 mais 1.450, isso é igual a 22.610. Dividindo isso daqui por 17, a gente obtém como média R$ 1.330. Essa é a média dos salários de agora 17 funcionários dessa loja, beleza? Vamos então agora fazer aqui o nosso número 2 e ele diz o seguinte: na tabela está representada a evolução do agronegócio no Brasil. É expresso como porcentagem do PIB no período de 2003 a 2013. Então a gente tem aqui uma tabela com todos esses valores e eu quero as 3 medidas de centralidade associadas a esse conjunto de dados. Ou seja, eu quero a média, a moda e a mediana.
Então, esse exercício aqui é só para exemplificar que a gente pode estar calculando essas três medidas quando os dados estão representados em porcentagem e também quando estão distribuídos em uma tabela. Vamos começar então aqui pelo mais simples, que é a moda, né? A moda é o termo que mais se repete, então a gente olhando aqui é só ver qual é a porcentagem que aparece com a maior frequência. A gente pode observar que o 22,5 aparece 3 vezes, enquanto que os demais não aparecem mais do que uma vez. Então, a moda é 22,5%, ok? Agora a gente pode calcular também a média. A média é bem simples de se fazer. No caso aqui, uma média comum, né? Eu posso até repetir apenas esse valor aqui, multiplicar por 3, mas o restante só aparece uma vez. Basta eu somar todos esses valores aqui, todas essas porcentagens, e dividir por quantos eu estiver somando. No caso aqui, eu tenho 11 dados. Então, depois que eu fizer a minha soma, eu vou dividir por 11. Então, basta você fazer aí quanto que é 26,3 mais o 25,5 e segue essa soma até você chegar no último, que é 22,5%. Tá? Isso daqui tudo a gente divide por 11. Tá? Então isso daqui a gente faz direto aí essa soma aí dividido, acha o resultado que é 23,45%. Aqui é apenas cálculo mesmo, não tem muito o que falar, é apenas fazer uma continha aí simples de somar e mais uma de dividir. E por fim, a gente também tem que encontrar aí qual é o valor da mediana desses dados. E aí, para a mediana, a gente tem que lembrar que ela é o termo central quando eles estão em ordem. Então, primeira coisa, vou colocar em ordem do menor para o maior. Então, como aqui a gente está sem espaço, eu vou apagar aqui essa parte que eu fiz da média, vou deixar só o resultado final para calcular aqui, para escrever aqui da mediana do lado. Então, observando os dados, a gente pode localizar que o menor valor está aqui, que é o 22,2. E a partir dele, eu começo a ir colocando em ordem, tá? Vamos lembrar o detalhe, que quando você tem uma quantidade ímpar de dados, que é o caso aqui, que eu tenho 11 dados, vai ficar apenas um termo no meio. Então, como eu tenho 11, vai ficar 5 para um lado, 5 números para o outro, 10 e o termo central, que é a mediana. Então, para a gente até poupar trabalho, é uma dica aí que eu dou para vocês, é pensar justamente nisso. Que aí você não precisa nem escrever todos eles em ordem. A gente pode parar quando já chegar aqui no sexto termo, né? Porque vão ficar 5, o sexto termo é a mediana. Então, vamos fazer isso daqui rapidinho. Primeiro termo é o 22,2, depois vem o 22,5, tá aqui, ó. E aí lembrando que são 3 vezes ele. Então, eu tenho que escrever ele aqui 3 vezes, não, já apareceu os 3 primeiros números. 4 números já tenho aqui, então faltam apenas mais 2. Depois do 22,5, eu ainda tenho aqui, ó, na casa de 22, o 22,8. E aí eu já consegui ter os 5 que ficam para um lado. O próximo número, a próxima porcentagem que eu achar aqui é a mediana, é o termo que está na divisão aí fazendo a divisão desses dois grupos. Eu não tenho mais nenhum na casa de 22, eu vou agora para a casa de 23%. E a menor está aqui, ó, 23,1. Então, esse é o sexto elemento, é ele que vai dividir em dois grupos de 5. Eu não preciso nem terminar, isso daqui é bom para a gente ganhar um tempinho aí
quando estiver fazendo alguma prova. Então, a mediana ela é igual a 23,1. Lembrando que se fosse uma quantidade par de elementos, aí você teria dois termos centrais, e aí para calcular a mediana você ia calcular a média desses dois termos que ficam no meio, beleza? Então, um exercício aí que a gente fez com os dados em porcentagem, que não muda nada, a gente não precisa calcular valor nenhum nessa questão, e os dados estando em tabela. Mas os dados também já poderiam estar arrumados em gráfico de qualquer tipo. Vamos ver um caso então no nosso terceiro exercício. Então aqui um exercício bem simples, tá? O nosso número 3. O gráfico apresenta o número de pacientes atendidos mês a mês em um ambulatório durante o período de 6 meses de determinado ano. Eu quero a média mensal de pacientes atendidos no período considerado. Então aqui não está dando para a gente os valores de cara, não está aparecendo numa tabela, está aparecendo num gráfico. Então é importante você saber fazer a leitura desse gráfico. E é bem simples essa daqui, que é só mesmo para a gente poder ver se está entendendo a matéria, para ver se está conseguindo ler a parte mais fácil de um gráfico. Repara que nesse gráfico os meses estão aqui no nosso eixo horizontal, certo? Enquanto que o número de pacientes está aqui no nosso eixo da vertical. Isso indica que cada coluna aqui representa um mês, tá? Então tem de janeiro até junho, e que ela sobe, ela vai até uma determinada altura, e essa altura indica a quantidade de pacientes. Então aqui em janeiro você vê que teve 60 pacientes. Vamos já marcar aqui, ó. Em fevereiro ela sobe até 40, então teve 40 pacientes. Em março também teve 60, em abril 40, em maio 20 e em junho teve 80 pacientes, tá? Esse exercício aqui ele até deixa esse pontilhado, ó, que fica fácil para você se guiar até onde está subindo a coluna. E agora vamos fazer o que ele está pedindo, que é a média do número de pacientes atendidos. Então, a gente vai somar a quantidade de pacientes ao longo dos 6 meses e dividir pelos 6 meses. A gente vai fazer 60 mais 40, depois mais 60 mais 40 de novo, que houve repetição aqui em março e abril. Em maio foram 20, mais em junho, que foram 80. São 6 meses, 6 números, divisão por 6, esse é o cálculo da média. Então, a média de pacientes vai ser igual... Olha, isso daqui é tão fácil de somar, porque 60 mais 40 dá 100. 60 mais 40, 100. 20 mais 80, 100. Então, aqui dá 100, 100 e 100. 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 6 também é facinho da gente fazer aqui de cabeça rapidinho, porque 30 dividido por 6 é 5, e aí 0 dividido por 6 é 0. Então, houve aí uma média de 50 pacientes atendidos no primeiro semestre desse ano aí em questão. Tá? Então, uma questãozinha aí simples, né, envolvendo média, mas que apresenta até de certa forma um conceito, um conteúdo um pouco atual, já que a gente fala muito aí de questão de casos de vítimas de pessoas infectadas, e isso pode ser cobrado aí nas próximas provas, de vocês fazerem interpretação de gráficos relacionando meses, números de alguma dessas variáveis aí, e tendo que determinar alguma dessas medidas de centralidade, como a média que a gente está fazendo aqui. Então é um exercício simples, mas serve para a gente introduzir esse conceito aí, para vocês começarem a estudar, dar aquele pontapé inicial. Beleza?
Então hoje a aula aí foram 3 exercícios de eu explicando. Deixo aí exercícios para vocês fazendo lá na plataforma também. Bons estudos e até a próxima aula.